Olá, boa tarde. Eu sou Alexandre Lopes e está começando agora o programa Mais com Rádio, exibido toda sexta às 13 horas aqui na nossa TV Antares. E hoje vamos abordar um tema muito interessante, que é a questão do jovem na família e no mundo, seus sentimentos e frustrações. Vamos abordar também o suicídio e saídas para este mal que tem amedrontado a sociedade. E para participar deste nosso bate-papo, está aqui conosco a psicóloga Larissa Carvalho. Larissa, seja bem-vinda. E o estudante Cleidson Costa. Seja bem-vindo, Cleidson. Cleidson, começando com você. Na sua opinião, qual o maior desafio do jovem hoje na família e no mundo? Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E queria dizer que uma das principais causas de problemas em família é o diálogo. Tanto da parte da família com o jovem, quanto o jovem com a família. Eu mesmo não tenho tanto diálogo com a minha família. Meus problemas são meus. Eu não tenho como expor para eles, às vezes isso me sufoca. Isso me enche, sabe? E justamente falando disso, eu tenho um amigo que infelizmente eu perdi ele por ele não ter um diálogo familiar abrangente. E isso causou um suicídio. E eu não esperava por isso. A gente pensa que nunca acontece isso com a gente, com alguém perto da gente. E por mais que a gente dava um carinho, a gente amigo, dava um carinho para ele de amigo, a gente não conseguia perceber. Ele dava pequenos sinais que a gente não acreditava que poderia ser um sinal de suicídio, que a psicóloga deve nos explicar mais. Então, Larissa, como identificar esses sinais, esses comportamentos depressivos e como ajudar? Porque geralmente, como no caso dele, o jovem que está passando por essas dificuldades, ele não vai buscar um profissional, ele procura uma pessoa mais próxima, que no caso, o seu melhor amigo. Como ajudar este jovem nestes casos? Preciso que a gente identifique, na condição de amigo, quais são os sinais que esse amigo está me passando, De que especificamente ele pode estar falando nesses sinais? Ele está falando, por exemplo, de suicídio, Porque se ele está me dando sinais e existe, como por exemplo, frases de alerta de que minha vida é um fardo, de que minha vida não tem mais sentido, de que eu não pertenço a esse mundo, por exemplo, ou de não fazer planos, até mesmo com os amigos, planos futuros. Então, se eu percebo que esse meu amigo está me dando esse tipo de sinais, claro que muitos outros, sinais verbais, sinais comportamentais, isolamento, distanciamento dos amigos, distanciamento da família, eu tenho que ficar atento. E se ele fala para mim claramente de que está acontecendo alguma coisa, eu preciso ajudar esse amigo. E como, Como você disse, eu posso ajudá-lo, por exemplo, a procurar um profissional que esteja adaptado ou especializado para lidar com aquele problema dele. Se é um problema físico, como a gente faz, a gente procura um médico. Mas se é um problema psicológico, eu procuro um psicólogo ou procuro um psiquiatra, Mas existem formas de eu poder ajudar essa pessoa. Agora, Larissa, se o meu amigo vem para mim com essas situações, passando por estes momentos, e eu o ajudo, mas ele se recusa a receber esta ajuda, o que fazer neste caso? É muito complicado, Principalmente para os amigos, porque muitas vezes essas pessoas querem confidência, de que confidenciam esse segredo para os amigos, mas querem o sigilo desse segredo. Porém, existem alguns casos que não tem como existir sigilo. Nós profissionais também temos nosso sigilo ético. Mas assim como o amigo, muito mais de uma forma muito mais elaborada, a gente precisa às vezes quebrar esse protocolo de sigilo e passar para a família, por exemplo, desse meu amigo, de que ele está passando por um problema, de que ele, por exemplo, me deu um sinal de que ele pode estar pensando em suicídio. Doutora Larissa, no caso que você está falando, a pergunta dele que falou que às vezes eles recusam, acho que, não sei se você vai saber me responder, não é ele recusar uma ajuda, eles não confessam que realmente está passando pelo aquilo. Foi o caso do meu amigo. Eu conversava com ele às vezes sobre isso, mas ele agia como se nada tivesse acontecendo, não assumia
que estava passando por um problema. Então ele não está recusando, ele não assume que está passando por algo. Alguns realmente não assumem, em sua maioria, porém dão sinais, né, o que eu falei. Outros já recusam, né? Eu, por exemplo, hoje faço um trabalho especializado nessa área de ir até o domicílio dessas pessoas que se recusam a buscar o tratamento fora do seu domicílio. Então eu vou para casa dessas pessoas, atendo e faço uso toda a estratégia para que essa pessoa vá buscar o serviço que seja especializado para aquela demanda dela. Que no caso é a demanda de prevenção ao suicídio. Então assim, quer perguntar? Pode ficar à vontade. Então, falando sobre o que você disse, a gente sabe que as pessoas ocultam muito, né? Se o teu amigo chegar, por exemplo, com uma perna quebrada, você consegue perceber que ele quebrou a perna ou que ele está com o olho machucado, mas você não consegue saber se teu amigo está passando por algum problema psicológico, né? E como é que eu vou poder ajudar essa pessoa se ele não falar, né? Mas eles falam através do que eu falei, sinais verbais, né? Falam diretamente, algumas frases como essa. Pode ser que ele tenha te dado algum sinal, não estou dizendo que para você, mas tenha dado algum sinal para todo aquele grupo. E a gente sempre pensa, às vezes quando acontece um suicídio, as pessoas primeiro perguntam, mas como assim? Como ninguém percebeu o que estava acontecendo, né? Ele não deu nenhum sinal para a gente. Porém, se a gente for analisar, se a gente pega aquela família, se a gente pega aqueles amigos e conversa, a gente vê que às vezes tem, né? E a sociedade ainda, infelizmente, está mal informada de como detectar. Doutora, e por mínimo que seja o sinal que um amigo, um parente, uma pessoa próxima da gente dê para nós, a gente tem que pegar aquele sinal e abraçar ele, por mínimo que seja, não é isso? Isso, por mínimo que seja, porque a gente não sabe se aquele mínimo dentro dele é o máximo, né? Que muitas vezes é o máximo. Muito bem. Cleides, sabemos que infelizmente você acabou perdendo o seu amigo. Como você conseguiu superar esta dor? Porque a segunda maior dor é a perca de um amigo em questão de suicídio. Sim. Como foi essa superação? Só em a gente perder já é uma dor, e a gente tem uma segunda, terceira e quarta dor, seja lá como for, e uma segunda dor em saber como que a gente perdeu. E você se sente culpado? Não, eu não me sinto culpado, eu me sinto... Em relação a isso, eu me sinto tranquilo, porque ele não me deu sinal algum, e ele era uma pessoa muito tranquila. Ele conseguiu, assim, falando uma frase popular, ele conseguiu passar a perna em todo mundo, porque ele foi muito natural. Ele foi muito natural mesmo, como a doutora falou. O mínimo que deu um sinal, mas dá um sinal. Ele dava um sinal mínimo que a gente não percebia. E aí você fez uma colocação lá no início de que você falou, né? Ele dá um sinal mínimo, a gente não percebe, mas porque a gente às vezes acha que não pode, que não vai acontecer com o meu amigo, que não vai acontecer com o meu filho, que não vai, é sempre com o outro, é sempre com o que está distante. E às vezes não, o problema está dentro da nossa cara quando a gente fala da família. O problema está com o meu amigo aqui do lado, o problema está com o meu irmão, e a gente não consegue perceber. É um dia a dia muito corrido que os pais vivem hoje, que as famílias vivem, que os filhos vivem, que a gente não tem tempo de olhar para o outro, a gente não tem tempo de abraçar, a gente não tem tempo mais de sentar numa mesa para conversar. Não tem tempo de perguntar como você está. Exatamente. Então, às vezes também é por isso, porque a gente sempre vê que o problema está lá distante, mas às vezes não, está próximo, está aqui do meu lado, eu não consegui ver. Gente, está muito boa a nossa conversa, mas vamos agora para um breve intervalo e já estamos de volta. Quando o cego vai ao cinema, teatro ou ao museu, ele precisa do recurso da audiodescrição para ter acesso às informações que são apenas visuais. Os equipamentos de audiodescrição são autorizados pelo governo brasileiro a operar apenas na frequência de 72 a 76 MHz, fora da faixa de frequência de rádio FM aberta. Com o receptor de rádio comum não é possível escutar as frequências destinadas à audiodescrição. Se a frequência é específica, os equipamentos também são. Por isso é necessário muito dinheiro para ter audiodescrição. Além disso, o serviço só pode ser realizado por empresas especializadas.
Hoje, para o cego assistir um filme no cinema, ele precisa, depois de comprar o ingresso, ir a outro guichê, deixar o documento de identidade para pegar o equipamento de audiodescrição. Quando o filme termina, o cego precisa fazer o caminho inverso. Ufa, complicado, não? Agora, imagine se tudo fosse mais simples. Se o cego só precisasse levar para o cinema um receptor de rádio comum, o seu próprio fone de ouvido e pronto. Nada mais. Neste momento, o Brasil está digitalizando o rádio. Um passo importante é a migração das rádios AM para a faixa chamada FM estendida, que vai de 76 a 88 MHz. Esta faixa era ocupada antes pelas TVs analógicas. Com isso, o dial do rádio FM, que antes começava em 88 e ia até 108, agora vai começar em 76. Hoje podemos ter até 100 canais de rádio FM operando simultaneamente. Com o FM estendida, esse número vai subir para 157 canais. O rádio digital ainda vai permitir a transmissão em multicanais de áudio e dados. O canal do cego ocupará apenas um destes canais e vai permitir que se tenha audiodescrição em cinemas, teatros, escolas, eventos em todo o Brasil, utilizando um microtransmissor de baixa potência a um custo equivalente a apenas 2% do custo atual. Quer contribuir para concretizar esta ideia? Então assine e compartilhe a petição no site canaldocego.comradio.com.br. Canal do Cego, agora eu vejo. Instituto Com Rádio do Brasil. Inspire-se. Aqui quem fala é a jornalista Cristiane Sequefe. Se você trabalha em uma repartição pública ou empresa privada e estiver atendendo a uma pessoa com deficiência visual que ande com um acompanhante, não precisa ficar perguntando ao acompanhante as informações que deseja saber. Dirija-se diretamente à pessoa com deficiência. Ele tem condições de responder ao seu questionamento. Uma iniciativa do Instituto Com Rádio do Brasil, inspirando boas práticas para um mundo melhor. Apoio Oi Futuro. Hoje nós vamos começar por essa matéria aqui. Vamos lá, pessoal. 2 minutos só, hein? Vamos. Pô, cara, o som tá bom. Pô, cara, a luz, cara, por favor. E você, quer fazer parte desse mundo? Olha só, câmera 2, plano aberto, plano fechado. Hã? Como assim? Plano o quê? Ô diretor, o cara não sabe nem o que é plano aberto nem fechado. Caramba, outro cara não é experiente não, velho. Aqui na Escola Com Rádio você aprende praticando. Já estamos de volta com o programa Mais com Rádio. Hoje nós estamos debatendo a questão do jovem na família e no mundo. Também estamos falando sobre um tema delicado, a questão do suicídio. Doutora, como fica a questão de sentimentos do jovem, que geralmente eles podem sentir vergonha de se expressar por questão da reação das pessoas à sua volta? Como fica essa questão? Realmente esse é um dos grandes problemas que a gente como profissional também enfrenta, das pessoas falarem de si, que não vai ser diferente do ambiente, né, dos amigos, do ambiente da família, porque as pessoas têm receio de que vão ser criticadas, de que vão ser condenadas pelo aquilo que elas estão falando, porém a gente precisa falar, né? Infelizmente a gente observa que tem que se criar esse comportamento de não falar sobre as minhas emoções. Às vezes eu vou conversar com os meus amigos, eu vou para o meu grupo de amigos, eu vou para a minha igreja, por exemplo, eu vou para as reuniões de família, eu estou sempre uma pessoa muito feliz, uma pessoa disponível, mas na realidade só eu não sei o que está acontecendo lá dentro de mim. Então esse é um comportamento que a gente observa que os jovens vêm construindo
e que vão trazendo consequências de outros comportamentos que são preocupantes para os profissionais, que são preocupantes para a família, por exemplo. Sobre essa questão de igreja, sobre a prevenção, porque muitas pessoas encontram a solução na fé. Como fica essa questão? Os estudos falam que a fé é um fator de proteção. Não importa qual seja a religião. Quando a gente fala de fé, a gente não está falando de religião. A gente está falando de uma crença em algo que vai me ser força para que eu consiga passar por aquela situação. Então, a fé é um fator de proteção, sim. Nos casos de suicídio, nos casos de depressão. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas até adentram mais nas religiões nesses momentos difíceis. A nossa equipe foi às ruas para saber, na opinião de alguns jovens, qual o maior desafio que eles têm enfrentado na família. Meu nome é Jéssica, eu estudo aqui na UFP e um dos maiores desafios do jovem hoje na atualidade é a divergência de opiniões dentro da família com relação à escolha da profissão. Eu sou Emanuel Dias, sou estudante aqui da Universidade Federal. Para mim, o maior desafio que tem na relação entre um jovem e seus pais, seus responsáveis, é a questão dele desenvolver a sua autonomia, na questão tanto no plano acadêmico quanto na sua carreira profissional. Porque muitos pais querem que seus filhos tenham um progresso, um futuro bem, como posso dizer, bem que atenda às necessidades dele. Um pai quer ver o seu filho sofrendo. Então, acho que a pressão que eles dão em seus filhos em si meio que gera um pouco de conflito, porque um jovem ele quer sair, quer se divertir, mas fica essa questão. Eu acho isso. Como vimos agora, alguns jovens têm dificuldade na família em questão do diálogo, de conflito de gerações, e falaram também sobre uma parte interessante que é sobre a aceitação, doutora. Como fica essa questão de um jovem tomar decisões, mas a família está direcionando o jovem a tomar determinada escolha que ele não queria tomar? Como fica essa questão? Bem complicado, porque cada pessoa tem o seu interior, né? Cada pessoa tem as suas escolhas. A gente sabe que no momento da adolescência, por isso a gente dizer que às vezes a adolescência é a fase mais conflituosa da nossa vida, da vida, né, dos seres humanos, porque a gente sabe que é uma fase que a pessoa está buscando pela sua personalidade. Quem eu sou, o que eu vou fazer, o que eu acredito, em qual religião, por exemplo, eu me enquadro, em qual grupo eu me enquadro. Então é preciso que os pais orientem, mas que os pais consigam perceber quem são os seus filhos, né? Quem são os meus filhos. Quando a gente falou de suicídio, por exemplo, muitas vezes os pais não percebem que os filhos estão passando por um problema, né? Então, assim, aí a gente vê que a gente não culpa ninguém, por exemplo, por um suicídio, né? Foi uma decisão que aquela pessoa tomou para ela, mas a gente sabe que essa pessoa, para chegar naquela decisão, pode ter dado sinais, inclusive para esses pais. E quando a gente fala dessa aceitação, às vezes é muito doloroso para os jovens, para os filhos, lidarem com situações que sabem que seus pais não aceitam. Por exemplo, como a gente viu, a escolha da profissão, né? Eu escolhi aquela profissão, mas não é a profissão que os meus pais sonharam para mim. Mas aí tá, mas você está feliz? Você está se sentindo realizado? Você está se sentindo alimentado daquela escolha que você fez? Porque os pais precisam entender que às vezes a minha escolha não é a deles. E isso a gente percebe que vem causando muito sofrimento entre os jovens. Eu quero isso, mas meus pais querem aquilo. Então, os pais precisam orientar mais os filhos, para que eles cobrem também, né? E esses filhos precisam ouvir as orientações dos pais também. Nosso bate-papo está muito bom, mas vamos novamente para um breve intervalo e no próximo bloco temos algumas perguntas para a doutora, de algumas pessoas que estavam passando na rua. Até!
cada grupo vai ter essa incumbência, né, de produzir tanto para o YouTube quanto para o Facebook, quanto para o Twitter, um material. Será que meu trabalho vai ser bem elogiado? Você tem que estar preparado para uma avalanche de críticas. Como é que essas pessoas se comportam nas redes? Começou a escrever, já está no mundo. Você pega todo mundo do celular e começa a gravar todo mundo. Curso profissionalizante em comunicação social é com a Escola Conrádio do Brasil. Inscrições abertas pelo site conradio.com.br/escola. Olá, aqui quem fala é o humorista Amaury Jucá. Quando você vê um cego tentando atravessar a rua, aborde-o. Pergunte a ele se ele precisa de ajuda. Se ele aceitar, não agarre pelo braço ou puxe pela bengala. Ofereça seu braço a ele. Desse jeito, ele entenderá todos os seus movimentos. Dobrar à direita, à esquerda, subir, descer. Uma iniciativa do Instituto Conrádio do Brasil. Apoio Oi Futuro. A comunicação tem mudado o mundo. E com isso, os nossos comportamentos. Em um tempo de mudanças aceleradas, decidir fazer com rádio é uma oportunidade para entender e atuar de forma efetiva na construção de um mundo melhor. Renove suas ideias. Cursos de rádio, TV e publicidade. Escola com Rádio. Um pouco como outra qualquer. E muito como nenhuma outra. Já estamos de volta com o programa Mais com Rádio. Desta vez com o último bloco. Nós estamos debatendo os desafios do jovem na família e no mundo. E vamos agora para algumas perguntas no quadro Interação. Sou Valdir Júnior, sou estudante. Eu tenho um amigo que se machuca. Isso é um sinal de depressão? Nós não podemos afirmar que é um sinal de depressão. O que a gente sabe sobre esse comportamento autolesivo ou comportamento de automutilação é que aquele jovem está projetando, né, naquela dor física, uma dor interna. Né? Porém, muitos deles, nos seus relatos, não falam que não sentem dor naquele momento. Né? Justamente porque a dor interna é tão grande, porque essa dor anestesia aquele momento de automutilação. É um tema muito importante da gente debater entre os jovens. Isso precisa ser falado. As pessoas precisam observar que os jovens cada dia mais estão fazendo. E isso, gente, isso não é moda. Isso não é prática de costume de jovens saudável. Isso é problema psicológico e pode ser tratado. É problema, inclusive, da gente ter dificuldade de falar do que está aqui dentro e expressar pelo corpo, né? Expressar pelo corpo a dor. Mas a gente pode tirar essa dor de outra forma, que não seja se comportando dessa forma, que seja da forma correta, com um profissional, por exemplo, qualificado para isso. Agora, doutora, esse ato de automutilar não pode ser também para chamar a atenção? Sim, chamar a atenção não no sentido só da palavra, da frase, mas chamar a atenção de que está acontecendo de errado comigo, de que eu estou passando por algum momento de sofrimento, de que eu estou passando por uma dor muito intensa e que eu não estou sabendo lidar com ela. Eu acho que sei porque eu me comporto daquela forma e sinto que aquilo me alivia, porém é um passo, não estou dizendo que quem tem esse comportamento vai cometer o suicídio, mas é um passo para que lá na frente, se eu não retiro essa dor da forma correta, esse comportamento não resolva mais o alívio daquela dor. E eu comece a pensar, ter ideia de suicídio, comece a planejar ou até mesmo a consumar o suicídio. Vamos conferir a nossa próxima pergunta. Amanda Carvalho, eu sou jornalista e a minha pergunta é: que instituições nós podemos procurar para pedir ajuda nesses casos? Essa questão é muito importante, doutora, inclusive para prevenir. Que instituições o jovem pode buscar? Hoje nós temos, né, o Centro Débora Mesquita, é o centro do qual eu represento, na equipe clínica do centro. Temos também o Provida, que é o centro de lidar com essa situação de suicídio.
é o centro que tem a ver com o poder público da prefeitura, que fica localizado lá no Linneu Araújo. Nós temos também o GRACE e temos o CVV, né? Existem outros trabalhos ainda um pouco mais silenciosos, né, que eu não vou citar aqui, mas que a gente sabe que existe, mas os principais hoje dentro do nosso estado são esses, né? Principalmente da nossa cidade, são esses os trabalhos, as instituições que trabalham com essa demanda. Muito bom. E falando sobre isso, a nossa equipe fez uma matéria conhecendo o trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida. Eu estou aqui na sede do CVV, nas Cênticas, localizado nas Cênticas, atrás da Prefeitura de Teresina, com o Eider Mendes, ele que é coordenador de comunicação do CVV. A gente vai estar conversando um pouco com ele em relação ao CVV. Eider, o que é o CVV? Qual é o trabalho que o CVV desenvolve? Como o CVV surgiu? O Centro de Valorização da Vida, o CVV, é uma instituição nacional, um trabalho voluntário, uma ONG, que tem por trabalho dar apoio emocional às pessoas, né? Aquelas pessoas que estão tristes, de desalento, né? Às vezes até pensando em tirar a própria vida, né? Quem tem interesse em estar ajudando o CVV, como é que pode estar fazendo? As pessoas que quiserem ser voluntárias do CVV, elas podem se inscrever através do telefone 3222-0000 e fazer sua inscrição no curso, né, para participar, para ser voluntário. Nesse mesmo horário de atendimento também, de 6 horas até as 22 horas do dia. E o curso é gratuito, começa agora no próximo sábado, dia 30 de julho. O curso vai ser sempre aos sábados e domingos, aos sábados de 2 da tarde às 18 horas e aos domingos de 8 da manhã a meio-dia. Quais são as outras cidades que a gente pode também estar encontrando o CVV? O CVV, como já tem 54 anos, já está bem espalhado pelo país, né? Hoje são 72 postos em várias cidades. Existem cidades, inclusive, que são tão grandes que já tem até 2, 3, 4 postos de atendimento, né? São mais de 2.000 voluntários no país, em todo. Você tem alguma dica, alguma sugestão para estar passando para alguém que está passando por um momento difícil, que tem esses pensamentos de tirar a própria vida? Bem, quem está pensando em tirar a própria vida tem uma opção de ajuda, que é a do próprio CVV. Ela pode ligar para o nosso telefone ou então até mesmo conversar com voluntários através do site do CVV, através do site www.cvv.org.br, e lá vai ter voluntários disponíveis através do Skype, através de chat, né, VoIP também. E as pessoas que precisarem de ajuda até mesmo profissional, elas têm aqui em Teresina o trabalho do Provida e tem ainda também do próprio CAPS. Tá? E tem o Centro Débora Mesquita também, que é um trabalho voluntário de ajuda e de apoio emocional de profissionais psicólogos. Tá ok, Éder. Muito obrigada pela sua participação aqui nessa entrevista, tá bom? Foi muito bom os esclarecimentos, né, que você deu. Muito obrigada. Olha só, doutora, que trabalho bonito e voluntário feito pelo CVV. Agora eles abordaram uma questão muito interessante, que eles não podem dar conselho. Por quê? Eles não podem dar conselho porque hoje, né, o CVV, eles trabalham com profissionais de várias áreas. Eles não trabalham com um corpo clínico especificado nessa demanda de aconselhar, nessa demanda de atender mesmo. Então, eles trabalham com a demanda de ouvir, que muitas vezes é o que nós precisamos, ser ouvidos, né? Ser ouvido. Se não posso ser ouvido por um amigo, se não posso ser ouvido por meu pai, eu ligo para o CVV e alguém vai estar lá para me ouvir. Então, esse é o belo trabalho que o CVV faz, de ouvir as pessoas, de fazer com que as pessoas possam expressar para alguém a dor. E como a gente, né, acompanha o trabalho do CVV de perto, a gente sabe que muitas vezes é como os próprios usuários digam, olha, só de eu poder ter falado do que eu estava sentindo, eu já me sinto bem melhor. Nosso bate-papo está chegando ao fim, felizmente. Queremos agradecer pela presença da psicóloga Larissa Carvalho e do estudante Cleidson Costa. E muito obrigado porque vocês tiraram muitas dúvidas de muitos jovens. Queremos agradecer também pela sua participação, a sua companhia. Lembrando que amanhã às 14 horas temos a nossa reprise. Um forte abraço e até a próxima sexta. Tchau, tchau.